O zelo com o templo do Senhor. O cuidado com o templo do Senhor. O cuidado com Deus, com as coisas relacionadas a Deus, com a adoração a Deus. Isso é um tema recorrente na Bíblia e a Bíblia condena constantemente a idolatria e a falta de zelo com o nosso Deus, com a adoração, com a devoção, com o local de adoração que Deus determina, porque o nosso Deus é santo e todas essas práticas de adoração, de culto, de louvor, de exaltação devem representar a santidade de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia, acompanhando a sequência trazida pela Bíblia 365 e chegamos aqui ao segundo livro das Crônicas, o capítulo 33. Hoje lemos o 32 e o 33. O 32 conta para nós a história do rei Ezequias e o 33 a história de Manassés, filho de Ezequias, que passa a reinar com 12 anos de idade e reina em Jerusalém por 55 anos. O rei Ezequias é um rei que se voltou para Deus, que buscou o Senhor e que destruiu os altares idólatras que haviam em Judá. E o capítulo 33 nos mostra que Manassés, filho dele, reconstruiu, olha, já no versículo 3 ali, reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal, ergueu postes para Azerá e também se curvou diante de todos os astros do céu e lhe prestou culto. Esse rei começa a se afastar totalmente do Senhor e buscar refúgio em outras crenças, buscar socorro em outras forças. Ele não reconhece o poder de Deus, não reconhece Deus como Criador e passa a fazer o que a Bíblia condena, adorando a criatura e não ao Criador. Quando o autor aqui conta que ele construiu altares idólatras no templo do Senhor, ele lembra o que é que Deus tinha dito sobre o seu templo. É o versículo 4. Meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Só que apesar de Deus ter dito que o templo era para ele, para o nome dele, esse rei Manassés constrói altares no templo do Senhor. E no versículo 7... vem uma coisa assim abominável, uma conduta assim inesperada. O que é que Manassés faz? Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus, sobre o qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: meu nome será honrado para sempre neste templo em Jerusalém, na cidade em que escolhi diante de todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem cuidado de obedecer a meus mandamentos, todas as leis e estatutos e decretos que meu servo Moisés lhe deu, não os expulsarei desta terra que dei a seus antepassados. Porém, Manassés levou o povo de Judá a pecar e colocou uma imagem esculpida para ser adorada no templo de Deus, onde apenas Deus deveria ser adorado. Eu acredito que quando o povo olhou para isso, o povo que conhece a lei olha para isso, tem que se revoltar, ou agora aquele povo corrompido aceita. Durante toda a história, os israelitas que amam a Deus, quando olham para esse texto, se arrepiam. Durante toda a história também os cristãos, que embora não vivam a prática israelita, mas que reconhecem a santidade de Deus, a seriedade de Deus, olham para esse texto e também entendem que está tudo errado e que coisa triste ver um rei se afastar tanto a ponto de não apenas cultuar outros deuses, mas buscar perverter a adoração a Deus, trazendo outras imagens para serem adoradas no lugar onde Deus falou que ele seria adorado. Como é que esse problema lá de Manassés pode trazer para mim e para você um alerta? Como podemos olhar para o erro do nosso irmão e entendermos que não devemos fazer a mesma coisa? Como é que o erro dele pode nos ajudar para que não erremos? Eu e você não vivemos lá no templo, um templo que Salomão construiu, e não temos hoje aqui também um templo que seja o lugar que Deus se manifesta.
Mas a Bíblia nos diz que nós, os filhos e filhas de Deus, constituímos juntos um templo de Deus. E nesse templo de Deus, que somos nós, a Igreja de Cristo, apenas Deus deve ser adorado. E eu vou dizer para você que toda vez que a Igreja de Cristo se reúne para adorar outra coisa, nós estamos colocando um ídolo esculpido no templo de Deus. Todas as vezes que cultuamos uma pessoa e não Deus, todas as vezes que fazemos coisas para cultivar o nosso ego, cultuamos a nós mesmos e não a Deus. Todas as vezes que achamos que nós devemos ser engrandecidos e não a Deus. Todas as vezes que buscamos a nossa glória e não a de Deus. Todas essas vezes estamos fazendo essa abominação que esse rei fez. Colocando um altar, um ídolo estranho no templo do nosso Deus. Deus deve ser adorado, e apenas Ele. Agora, no local que Ele escolheu, que é dele, no povo que é dele, no coração que é dele, então só Ele deve ser adorado. Tome muito cuidado, revise o seu coração, revise suas práticas, e veja se tudo que você faz é para a glória de Deus. Se for para a sua glória, você se tornou um ídolo esculpido, sendo colocado num lugar que é apenas de Deus. Que Deus nos ajude a fugirmos disso, porque o final é triste. Nós vemos aqui que o Senhor enviou comandantes do exército assírio que capturaram Manassés, colocaram um gancho em seu nariz, prenderam concorrentes de bronze e levaram para a Babilônia. Ele sofreu muito. Mas houve restauração. Quando ele se arrependeu, se humilhou com sinceridade, o Senhor o restaurou, mas não antes de sofrer muito. Que Deus nos ajude a nos humilharmos, nos colocarmos em nosso lugar, a reconhecermos que toda adoração, toda honra e toda glória é só do nosso Senhor, não é nossa. Que sejamos adoradores e não competidores do Senhor nosso Deus, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que bênção ler mais um trecho da Bíblia com você. Peço que Deus abençoe sua vida, que você continue firme na leitura da Bíblia, da palavra do nosso Senhor e que ela nos transforme. Se você entende que esse vídeo pode ajudar outras pessoas a olharem a santidade de Deus e se prostrarem diante dele e retirarem os ídolos, compartilhe esses vídeos. Não vá embora sem deixar um like, curtir, comente esse vídeo e veja se você está inscrito no nosso canal para que você não perca nenhuma das nossas meditações. Todos os dias estamos lendo a Bíblia aqui, então espero você amanhã. Até lá, se Deus quiser.